Geeks, tudo em cima! O capítulo 1151 de One Piece fez a maior demonstração de projeção do Haki do Conquistador no mangá. E esse feito é de Imu. Tem toda uma discussão envolvendo a Joy Boy sobre qual foi o poder que teve mais capacidade, mais afinco e tudo mais. Mas de lastro, meus amigos, não tem nada comparado ao que Imu nos entregou no capítulo 1150 e no capítulo 1151. Porém, existe uma fala do Gaban neste capítulo, no capítulo 1151, que pode apontar que os piratas Rogers já conheceram Imu em algum lugar. E provavelmente esse é o motivo do Oda estar escondendo tanto essa saga. Vamos falar mais sobre esse combate depois da vinheta. One Piece 1151 nos entregou uma projeção do Haki do Conquistador de forma absurda na história. É o maior lastro que nós podemos ver até agora. A gente observou, caraca, essa projeção que o Oda fez nessa página é tão inacreditável porque Imu se torna um pontinho, se torna ali um pontinho e você vê ali os gigantes. Os gigantes pequenininho, cara, pequenininho, e você vê, caraca, os raios do Haki do Conquistador saindo dos quadros. É inacreditável o que o Oda conseguiu projetar através deste Haki do Conquistador de Imu. E o lastro foi tão grande, o lastro aqui do ataque de Imu foi tão grande que indo ali do mundo do sol até o submundo parece que foi proposital. É quase como se Imu estivesse tentando falar: Nika e Gaban, eu estou aqui, venham me enfrentar. Manda ali diretamente o lastro naquela direção e todo mundo olha. O Zoro, o Sanji, todo mundo fica assustado, espantado. O Haki ali acaba chamando a atenção do Gaban. O Luffy e o Loki ficam observando todo aquele poder acontecendo, meio que tipo assim, se espalhando por todo o local, mostrando que Eiichiro Oda estava colocando Imu em outro patamar. Porém, quando Imu faz isso, nós temos um detalhe extremamente crucial. Quando Imu faz isso e seu Haki chega no submundo, Gaban parece reconhecer esse Haki do Conquistador através da tradução oficial em português. Onde será que o Gaban já viu Imu? Onde será que Gaban já presenciou esse Haki do Conquistador? Será que foi em God Valley? Eu não sei se Imu está observando esse vídeo, mas o que eu espero é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos e comentando para que o YouTube entregue ainda mais os nossos conteúdos aqui na plataforma. E se você quer continuar recebendo ainda mais conteúdos de One Piece, pense com carinho em se tornar membro aqui do canal e mandar o seu valeu. Isso já fortalece pra caramba, nos enganja ainda mais e a gente continua a trazer mais e mais conteúdos dessa obra maravilhosa aqui no Geek Brasil. Analisando friamente a saga de God Valley, a gente consegue perceber, cara, dá pra perceber de longe que é quase desproporcional as coisas que aconteceram nesta ilha, as coisas que aconteceram em God Valley. Parando pra pensar, era para os marinheiros terem sido massacrados e os terem bitos aniquilados e os cavaleiros de Deus terem voltado para Mary Josie com o rabinho entre as pernas. Era para ter sido um massacre dos piratas pra cima ali de todos e contra tudo que viesse na frente deles. Cara, olha a monstruosidade que nós tínhamos neste lugar. E eu não duvido que o Garp sozinho conseguiria sobreviver ou até mesmo salvar os marinheiros a um confronto realmente contra esses monstros. Porque o Garp, só um soco desse que ele fala que tá fora de forma, já devastou boa parte ali de Hashinosu. Mas mesmo assim a conta não bate. Eram muitos titãs, eram muitos monstros, pessoas realmente inacreditáveis, seres absurdos estavam neste lugar. Então a conta simplesmente não fecha. Se a gente colocar numa balança, não dá, simplesmente não dá. Nós tínhamos ali, cara, nós tínhamos Shebeck, Barba Branca, Big Mom, Kaido, Shiki, Roger, Rayleigh, Gaban versus Garp e Gailin. Cá entre nós, nem ferrando que o Garp formaria um time ao lado do Gailin.
conhecendo ali o Garp, sabendo como ele é e visualizando como ele odeia os Tenryubitos, ele não formaria um time com o Garlin, mas nem ferrando que ele formaria. Ele iria pra cima de todo mundo sozinho, morreria se fosse necessário, mas ele não formaria um time com o Garlin. Então essa conta não fecha. Já faz algum tempo que a gente fala sobre isso aqui no canal. Acho que o Evandro também já falou, já comentou sobre isso, de que as coisas em God Valley ainda são muito nebulosas. E parece agora que a situação pode ser realmente levantada, comentada. Podemos até mesmo tentar entender o que aconteceu e por que God Valley foi apagada do mapa. Do jeito que foi, eu acredito que era impossível os Tenryubitos terem saído vivos ali do combate, os marinheiros e tudo mais que estavam ali na ilha. Então eu acredito que a invocação de Mu em Gunko aconteceu. Eu acredito que a Gunko deve ter ido parar na ilha e isso fez com que toda essa projeção fosse realmente colocada em nível máximo. Nós observamos lá em God Valley que o Saturno estava na ilha. O Saturno que tinha a habilidade, ele tem a capacidade de usar o Abyss. O Abyss, que é ali a capacidade de invocar, mesmo que as criaturas não estejam ali, mesmo que não estejam fisicamente no lugar, essa habilidade traz esse poder para conseguir invocar, né, de conseguir trazer ali essa característica dos personagens, assim como aconteceu lá em Egghead. Então, o que o Saturno pode realmente ter feito, ele pode ter invocado a Gunko e depois Imu possuiu o seu corpo. Nós já sabemos que Imu provavelmente está ali com o corpo da Gunko, meio que tipo assim, possuindo o corpo da Gunko desde antes ali, mediante ao passado com o Brook, né? Então, provavelmente a Gunko já era uma cavaleira de Deus na época, provavelmente em formação ou ainda aprendendo algumas características, mas ela deve ter aparecido ali em God Valley. Fecha, né? Porque, se eu não estiver enganado, a conta com o Brook fecha ali em 72, né? O seu reino poderia ter sido destruído em 72. O ataque em God Valley acontece em 1485, né? Aconteceria em 1485. Então nós teríamos realmente uma boa passagem 13 anos depois, o que colocaria Gunko com a idade que ela tem atualmente, né? Com a idade que ela tem atualmente. Então esse é um ponto bem interessante aqui sobre o personagem e a maneira como Saturno poderia ter invocado a Gunko diretamente para God Valley e assim Imu possuiu o seu corpo. E dessa forma nós tivemos a maior batalha de todos os tempos acontecendo nessa ilha, com Imu lutando contra os piratas e contra todos aqueles que ficaram em seu caminho. Provavelmente Mu pode ter lutado até mesmo contra o Garp no meio de toda essa confusão. Ninguém sabe o que aconteceu, nem mesmo o Sengoku sabe direito o que rolou, porque ele não estava lá. E o Garp provavelmente não lhe contou tudo, né? O Garp provavelmente escondeu muita coisa, porque, cara, ele sabe de muita coisa que rolou ali em God Valley e ele decidiu não contar. O único que sabia algumas coisinhas e o Sengoku meio que tipo soube dessas informações, porque ele realmente era alguém a aspirar ali ao comando da marinha. Então é claro que o Sengoku recebeu esse tipo de informação e o Garp deve ter limitado essas informações para o personagem. E eu acredito até mesmo que provavelmente foi até Imu que eliminou ali o Xebec e destronou o maior grupo de piratas da época. Eu sei que o Roger tem a capacidade de eliminar os seus oponentes, o Oda já revelou isso na história, até mesmo ali através das falas da Dandan e também ali do Garp, de que o Roger matava os seus inimigos. Mas o Xebec não é o tipo de inimigo que seria morto pelo Roger. Ele não é um inimigo que seria morto, assim por exemplo como o Doflamingo não é um inimigo que seria morto pelo Luffy, ou o King sendo morto ali pelo Zoro. Eu acredito que o Xebec deveria ter saído vivo dessa batalha, mas não saiu. Por quê? Porque Imu lhe matou, ou Imu pode ter lhe transformado em seu soldado, pode ter lhe escondido ali em seu soldado, e quem sabe ele não é aquela pessoa que está congelado lá em Impel Down. Não podemos levar muito que o anime coloca em consideração também, mas as rajadas de Conquistador em God Valley que foram colocadas na animação reforçam a ideia
ideia de que Imu poderia estar mesmo na ilha. Como nós vimos agora em Elbaf, essas rajadas acontecendo ali do corpo de Imu é algo completamente desproporcional, uma loucura completa. É claro que nós temos toda essa galera que também poderia proporcionar isso, né? Mas eu acredito que tanto o Haki do Conquistador, do Shebek, Barba Branca, Big Mom, Kaido, o Roger, Relief e também ali o Gaban, juntamente com o Garp, é quase como se fosse uma nuvem de fumaça pra gente não pensar que Imu tenha ido para este lugar, tenha ido realmente ali para God Valley. Então isso justificaria porque o Gaban reconheceu o Haki de Imu assim que ele chegou no submundo, porque Gaban já sentiu o Haki de Imu em God Valley, sabe exatamente, cara, se você sente o Haki do Conquistador de Imu em algum lugar, em algum momento, esse Haki vai ficar marcado em você, essa presença vai ficar marcado em você. Então é a mesma coisa do Luffy falando, né? O Luffy virou pro Chopper e fala, agora eu entendo o que você quer dizer, agora eu entendo o que você está falando. E foi exatamente isso que o Gaban sentiu há 38 anos em God Valley, e ele não esqueceu, mesmo tendo passado 38 anos, o Gaban não esqueceu do que acabou presenciando em God Valley. E veja essa frase de Imu ali no capítulo 1150. Nada mal, então este é o poder de Elbaf. Eu não a destruirei. Esta é uma terra destinada a ser governada. Ou seja, toda terra que Imu pisa os pés através do corpo da Gunko está destinada a ser destruída. Nada pode ficar ali para mostrar, revelar a sua identidade, revelar a sua existência. Ele ainda deve permanecer como o grande governante do mundo que está sentado no trono vazio e que definitivamente nenhuma nação deve descobrir. Então a sua existência ali em God Valley fez com que a nação fosse apagada, o que reforça a ideia de Imu ter ido a God Valley e porque foi apagada do mapa. É o famoso God Valley nunca existiu. Tem muitos mistérios envolvendo ali a God Valley, e agora que o Oda está destrinchando mais as habilidades sobre ali Imu, né, as habilidades ali de Imu, fica bem claro o porquê dele ainda não ter revelado quase nada do incidente e das batalhas dos piratas, dos Cavaleiros de Deus e também dos marinheiros. Agora que a gente está começando a entender, tendo um pouquinho dessas dicas, um pouquinho ali desses lampejos, a gente já começa a perceber o porquê que o Oda, se Mu estiver realmente em God Valley, do porquê que o Oda está escondendo tanto essa saga. Porque a revelação dessa saga poderia ter revelado todo o poder, ou pelo menos toda a questão envolvendo a Imu-sama.